Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para trazer a história de um jogo lendário aí de terror da internet. Muita gente, eu acredito, que conheceu a Fundação SCP através deste jogo aqui. Por mais que eu já tenha conhecido o SCP daquele jogo da escada, que é, acho que o SCP-87 ou SCP-88, não vou lembrar agora, mas é o jogo da escada que você vai descendo, e aparece umas coisas atacadas. Mas SCP Containment Breach foi o grande marco para a Fundação SCP. E é claro, não podia aqui, né, o canal mais atacado desse Brasil, que nós falamos de todas as coisas e muita coisa legal aqui, não podia deixar de fora, né, no nosso catálogo de jogos, né, contando a história deles. Então, pessoas, vamos ver hoje toda a história de SCP Containment Breach e já vou explicar para vocês algumas coisas. Vai aqui no card que tem os vídeos de SCP. Os vídeos de SCP, eu já expliquei o que é a fundação, já expliquei, por exemplo, o que é o conselho, já expliquei até do Dr. Wondertainment, já expliquei várias coisas. O próximo passo depois do Containment Breach é a gente começar a contar as histórias dos SCPs, principalmente os SCPs mais famosos aí. Inclusive, nós estamos já em preparação de um, já vou falar pra vocês, vai ser muito massa, e aguardem e confiem. Vamos trazendo mais coisas de SCP, então por isso já quero pedir pra vocês, já deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. E também se inscreve, povo, e ativa o sino e deixa o gostei que o YouTube te notifica. E quando a gente também lançar as histórias dos SCPs, vocês não perdem nada. A gente vai fazer de um jeito totalmente diferente. Não vai ser desse jeito aqui que a gente conta a história normalmente. Vamos fazer umas coisas bem legais pra vocês, beleza? Bom, pessoas, mas enquanto essas histórias dos SCPs nós estamos produzindo, vou contar pra vocês a história do jogo, que é o marco da Fundação SCP. Bom, no meio do jogo, no Containment Breach, ele tem algumas coisas, né, da Fundação SCP, obviamente ele vai explicar muita coisa, então muita coisa eu já trouxe naquele vídeo explicando o que é a Fundação SCP. Foi o primeiro vídeo de SCP do canal e eu fiquei fascinado por esse universo, porque eu só tinha jogado, né, o Containment Breach, o 87, tem até o Unity, né, o remake, que tem muita coisa legal, mas quando você entra mesmo na história da SCP, o bagulho é louco. E foi exatamente o que aconteceu com esse canal. A gente entrou na onda das coisas doidas. E agora, pessoas, o Containment Breach, ele vai se basear, obviamente, na história, né, da Fundação SCP, mas ele vai contar uma própria história. Ele vai ter os seus eventos, ele vai ter coisas que aconteceram, e eu vou explicar aqui pra vocês. Então, não é meio que a história da Fundação, é a história do jogo, dos eventos que aconteceram, né, pra ter o vazamento e tudo mais, e as coisas todas que tá rolando dentro do jogo. Antes da gente ir, eu quero lembrar vocês, antes da gente realmente contar o que tá acontecendo no jogo e falar dos SCPs que tem ali, eu preciso voltar um pouquinho e contar o que aconteceu antes. A gente vai ter que contar uma história anterior aos acontecimentos do Containment Breach. Você vai achar documentos, que nem eu falei pra vocês, várias notas de vários agentes e médicos que trabalharam em outras repartições da Fundação SCP e que estão trabalhando nessa que você está agora. Bom, vamos então retratar essas coisas, esses eventos que tem nessas notas. Antes dos eventos do jogo, tem muitas fundações SCPs por aí. É uma coisa que vocês precisam deixar meio claro. Não existe uma Fundação SCP, existem várias. E várias que têm seus SCPs diferentes, que contêm SCPs diferentes, melhor dizendo. Só que uma dessas fundações SCPs não fala qual que é, não fala direito o que aconteceu, né? Tipo, qual que é, da onde que é, mas uma dessas fundações ela foi atacada. Ela sofreu um ataque, talvez terrorista, alguém querendo descobrir a verdade, né, da fundação, e muita gente acabou sendo ferida no meio desse negócio. E, infelizmente, por conta do ataque, vários SCPs da classe Euclídeo, pra quem não manja, não é que a SCP, assim, da classe Safe até a Keter, não quer dizer que os SCPs são perigosos, eles só são mais difíceis de serem contidos. Mas é claro que os da classe Keter normalmente são conhecidos por serem bastante atacados, né, por serem bastante difíceis. Tanto que tem SCPs da classe Thaumiel, que seriam os SCPs bonzinhos e que counteram outros SCPs. Esses SCPs também às vezes são da classe Keter, que não dá pra você conter eles. Então a classificação dos SCPs é de acordo com como que é fácil ou difícil de conter, indo do Safe até a Keter. E aqui a Euclídeo tá no meio termo.
E aí, vários desses SCPs euclídeos e Ketters acabaram vazando da fundação, acabaram saindo, infelizmente. A Task Force, né, a Nine-Tailed Fox, foi acionada, que eu já falei pra vocês dela, quando a gente trouxe o vídeo falando, né, do Conselho O5 e das outras repartições que tem dentro, né, da Fundação SCP, eu já trouxe um pouquinho disso. E ali, muita gente acabou sendo movida para outras áreas, para as outras fundações SCPs. E aí, muitos dos funcionários que conseguiram sobreviver foram para outras fundações, mas tem dois funcionários muito importantes que eu tenho que falar para vocês. Um deles é o Dr. Maynard, que esse doutor era o doutor responsável pela contenção de um dos SCPs. Eu vou ter que falar mais desse SCP também, contar a história dele, mas é o SCP-106, que é o principal SCP dessa localização que agora estamos, junto com o Dr. Maynard. E também tem o agente Skinner, que era um dos agentes, né, da Mobile Task Force, que eu falei pra vocês. Acontece o seguinte, eles estão ali dentro, mas na verdade eles são funcionários da Insurgência do Caos. Insurgência do Caos, isso eu não expliquei, eu vou explicar agora no Security Breach. A Insurgência do Caos é um grupo terrorista que é contra a Fundação SCP, que é contra os segredos, que é contra, né, essa contenção de informação e não espalhar as coisas para o público. Só que a diferença é que a Insurgência do Caos quer usar os poderes dos SCPs para ganhar dinheiro, para ganhar recurso, ou para fazer novas armas, né, fazer novos métodos de tortura com pessoas. Eles querem utilizar os poderes dos SCPs para proveito próprio, para serem, né, uma fundação, melhor dizendo, uma nova fundação SCP, só que domina a humanidade através do medo. Então, eles querem pegar os SCPs que estão ali, prender eles, não deixar contido, não fazer nenhuma dessas coisas de pesquisa, é mais para pegar, fazer, né, talvez a retirada dos poderes dos SCPs. Alguns falam que eles conseguiram já fazer isso. Eles querem pegar para utilizar esses poderes contra a humanidade e contra outros SCPs. Então eles querem usar os SCPs a favor deles. Tem uma parte da Insurgência do Caos que quer utilizar os SCPs pro bem da humanidade, pegando alguns que têm alguns poderes que seriam até úteis, como de regeneração, de criação de novos membros, né, tipo órgãos internos e por aí vai, e utilizar isso para proveito da humanidade. Mas a Fundação SCP, que eu falei pra vocês, ela quer conter essas anomalias, essas coisas não são normais. E eles pegam e fazem experimentos e fazem, né, toda a ciência em volta dessas criaturas míticas e bizarras. E eles querem deixar ali contido pra ninguém utilizar, tanto pro bem quanto pro mal. Então a Fundação SCP tem até um ponto bom aí, diferente da Insurgência do Caos, que quer meter o louco em tudo. Como eu falei pra vocês, esse doutor e esse agente, eles vieram desta outra Security Breach, né, dessa outra Containment Breach, falei, olha, errado aí, confundi com o FNAF, dessa outra contenção, né, e foram pra essa nova, pois tem o SCP-106, que eles começaram a ficar, né, tomando conta, melhor dizendo. E ali, um dia, um belo de um dia, mais ou menos, não sabe o dia, não tem a informação, mas tem a data, tem o agente Carey e o agente Skinner começaram a fazer o monitoramento do SCP-106. O SCP-106, para quem não manja, é aquele SCP todo preto, que ele atravessa a parede, né? Que ele é um corpo em decomposição. Ele é da classe Keter, porque ele é extremamente difícil de ser contido e tem que fazer algumas coisas específicas para ele ficar preso. Tanto que ele faz um efeito corrosivo quando ele passa. Ele é como se fosse um corpo em decomposição eterna, sabe? Ele vive decompondo e tudo que tem ao redor dele, ele decompõe também. Tanto que se o SCP-106 pega a vítima, ele pega, né, você e transporta para uma dimensão de bolso, né, como se fosse um outro mundo do SCP-106. Ele leva você também para esse mundo. E se você contactar o SCP-106 nessa dimensão de bolso, você morre de vez. Tipo, essa corrosão que fica eterna dentro dele é como se, sabe, te corroesse também e você não conseguisse sobreviver. Se você conseguir sair dessa dimensão de bolso, você volta pro mundo normal e consegue fazer as coisas que você, né, tem que fazer dentro da fundação. Mas como tava dois caras dessa Insurgência do Caos no controle do SCP-106, o SCP-106 ele tem que ficar numa gaiola de Tesla, que aí eles conseguem deixar contido, colocando também sabe, uma espécime viva ali dentro, seja uma outra pessoa, seja um animal, para ele ficar, né,
tentando corroer essa pessoa e tudo mais. Mas a Tesla, né, a gaiola de Tesla, consegue prender o SCP-106. Mas por algum motivo nesse dia, essa gaiola de Tesla falhou. Essa gaiola de Tesla deu uma falhada. E aí começou a vazar o SCP-106 dentro da fundação. Então o Dr. Maynard ele conseguiu fazer o vazamento do SCP-106 nesta fundação. Essa fundação que eu estou falando é a fundação do jogo, tá? Só pra vocês entenderem. E ali, o Dr. Maynard, ele tentou contactar o Skinner, mas ele não conseguiu. E aí, então, o agente Skinner, ele tava tentando pegar o SCP-106 para levar pro grupo terrorista, mas o SCP-106 pegou ele e pegou outros agentes também no meio do caminho. Então, quando o Maynard viu que o plano deu errado, deu bosta, ele pegou e foi tentar contactar o outro SCP, o 079, para tentar fazer a liberação, né, do lugar. Como na hora que faz um vazamento da fundação, tem vários procedimentos que acontecem, né, quando acontece um vazamento, ainda mais um vazamento de um SCP do tipo Keter, que é o tipo do SCP-106. Tem vários procedimentos onde tem rota de fuga e tem essas coisas e tal. Só que aí, o cara, o Dr. Maynard, ele falou assim, eu vou liberar o SCP-079 para ele tomar conta, né, do lugar, para ele poder fazer o controle das coisas e selar o containment inteiro, né, selar ali aquela repartição da fundação e fazer uma rota de fuga para ele ficar livre e ele poder ir embora. Ele não queria morrer mais, o Dr. Maynard, vagabundo esse cara. Ele chega até o SCP-079 e ativa ele. O 079 é o computador, que você vai ter que trocar ideia com ele no jogo também. Como ele ativou o 079 para ter o controle, ele acaba trocando ideia com o 079, o Dr. Maynard, e o 079 fala assim, então, já que você fez isso por mim, eu vou te fazer um favor. Você tá livre, vaza daqui, e eu vou tomar conta, né, de tudo aqui dentro e não vou deixar nada escapar. E aí, o Dr. Maynard foge e acontece, então, os eventos do jogo. Um pouco antes dessa treta toda acontecer, né, do vazamento do SCP-106, você é um agente de classe D. Você tá lá, bonitão, papapá, aquela coisa linda, né, no seu alojamento, bonitinho. E aí os guardas vêm até você para fazer o procedimento, né, de manutenção do SCP. Deixa eu pegar o nome dele, o famosaço, né, o cabeça de amendoim, o 173. Você vai lá fazer a manutenção do 173 e enquanto tá rolando a manutenção do 173, aconteceu o vazamento do 106. Que eu falei pra vocês que o bicho é brabo. E ali, o 106 tá sorto dentro da fundação e você tá ali dentro com o SCP, mais dois amigos, né, seus. Porque o 173, ele é euclídeo. Tem que ficar dois caras olhando pro bicho, enquanto um faz a manutenção da sala. Enquanto, né, vai fazendo a troca, né? Enquanto dois olham, o outro fica. Então, um pisca e o outro tá olhando. Aí esse pisca enquanto esse tá olhando. E aí o terceiro tá fazendo a manutenção do lugar. Se der ruim, né, pra um dos dois, o outro assume o negócio, né, até eles fecharem o lugar e deixar o bicho preso ali. Só aconteceu o seguinte, vazou o SCP-106. E aí o 106, sorto no mundo, 173, né, todo mundo entrou em pânico, 173 foi então e foi pra cima dos seus amigos e você saiu vazado. E aí dá o ruim, né, em Containment Breach. Bom, então deu esse ruim do SCP-106 causado pelo Dr. Maynard e você tava no meio, né, da manutenção do SCP-173. E você agora tá tentando escapar da fundação. Você tem que fazer várias coisas no meio do caminho para poder sobreviver, né, todo o ruim que tá acontecendo ali dentro. Tem vários SCPs, que nem falei pra vocês ali dentro, mas o mais importante também é que eu tenho que explicar. Tem 4 finais e o jogo, dependendo do que você fizer, né, dependendo das escolhas que você tomar, não é meio escolhas, dependendo de quais SCPs você for falar e trocar ideia, e dependendo da saída que você pegar, você consegue pegar um dos finais diferentes. Eu vou pegar o final verdadeiro pra vocês, que é o canônico e vai para outra continuação, né? Vai para mais detalhes dentro da fundação e vai contar mais alguns detalhes também. E nessa fundação tem vários SCPs que nem eu falei para vocês. Vou falar alguns aqui,
Provavelmente os mais importantes que você vai ter que ir trocando uma ideia. E alguns você vai ter que fazer algumas coisas diferentes para você pegar o final verdadeiro. Tem uma lista de SCPs, alguns SCPs que estão ali no meio, que podem ou te atrapalhar ou, né, te impedir de você alcançar o seu objetivo. Mas a grande coisa é que esses SCPs, alguns são úteis e outros vão te matar e outros só querem te atrapalhar mesmo. Ou são só um easter egg ou outro dentro, né, desse universo da Fundação SCP. O primeiro que eu já quero falar pra vocês é o nosso menininho 049. Ele, que eu vou contar a história dele aqui no canal, já deixando um spoilerzinho pra vocês. Ele é um dos inimigos dentro do jogo e se ele te pegar, ele te mata. Ele fica numa área específica que você tem que ir pra ativar a parte de energia, mas você tem que passar por ele, que ele tá, né, brabo no meio do caminho. Temos também o 079, que eu falei pra vocês que é o computador. Ele que tá como base da operação, você tem que pegar, chegar até ele, conversar com ele a primeira vez, desativar ele lá atrás pra você poder fazer a contenção do 106 ou não. Você também vai ter essa escolha. Se você conter o 106, você vai pegar um final diferente. E se você não conter ele, você vai pro final verdadeiro. Então você não pode conter ele, você tem que deixar ele sorto. Temos também o 096, que é o Shy Guy, né, o cara tímido, que você encontra perto da área que tem o ursinho, que é o 1048 também, que é brabíssimo, simplesmente. E eu falei, o 106, que é o homem corrosivo, ele você vai ter que conter ou não, preferível você não conter para você pegar o final verdadeiro. Tem o cabecinha de amendoim, nosso querido 173. Tem também outros que são itens, que é o SCP-500, que evita de você ficar pegando kit médico que nem um louco. Tem o 682, que é aquele bicho gigante, né? Que é aquele cachorro muito louco, né? Parece um lagarto, uma coisa muito atacada. É da classe Keter, é também absurdo. E tem o grande amigo do Containment Breach, que é o melhor SCP dessa droga desse jogo, que é o 914. Eu tô falando nada mais nada menos do que da máquina. A máquina que vai servir para você fazer o Omnicard, que você vai poder destrancar, né, as salas e destrancar outras partes da fundação e até o portão para você fugir. Então esse bicho aqui é útil pra caramba. Você precisa pegar os itens e pegar outros cartões para fazer a mistura, né, dentro dele e poder pegar outros itens melhores ou piores. Você tem que fazer a mistura certa. E o último que eu quero falar, que é uma praga, que é o 939, que é aquele que parece um lagarto, assim, que ele fica imitando voz de humano. Ah, me ajuda, socorro, não sei o quê. Mas você já chega perto, é um bicho que ele vem e te mata. O que acontece, pessoas? No final verdadeiro, se você não conter 106 e você vai pra fuga, né? Você vai lá, desativa o 079, aí você vai pro portão A e deixa o 106 livre, o 106, então, ele vai fugir da contenção e vem a Mobile Task Force. Na verdade, a Mobile Task Force já foi acionada, que é aqueles caras que do nada vêm dar tiro. Quando dá o vazamento, essa é a primeira unidade, né, que o Conselho O5, quando acontece, né, um vazamento, essa Mobile Task Force vai lá para conter. Caso ainda dê ruim, eles chamam uma outra, que é como se fosse o grupo de elite da Mobile Task Force. Acho que alguns ainda aparecem no jogo, mas eu não vou saber direito, mas eu sei que a Mobile Task Force está no jogo sim. E ali, eles estão ali para tentar prender as pessoas, né, os outros D-Class, que seriam os experimentos, que é você basicamente, e tentar matar para que as informações não vazem ou os infectados pelos SCPs não escapem da fundação também, né, ali dessa parte de contenção. Como o 106 ele escapa primeiro, a Mobile Task Force vai pra cima do 106 e depois você vai na parte de baixo e aí tem aquele corredorzinho, você vai correndo e tal. Nesta parte de baixo, que fica meio uma dúvida pra galera, quem você encontra ali é o pessoal da insurgência do Caos, a Caos Insurgência. A roupa deles é diferente dos soldados da Fundação SCP. E ali eles falam, ó, você sabe demais e a gente vai pegar, né, você para suas informações, porque você é uma espécie muito útil. E aí você vai ser, né, de grande valia para nós. Você sabe bastante coisa, né, da fundação, tanto que você sobreviveu a cacetada de SCP e sabe como lidar com eles. E aí a insurgência do Caos muito provavelmente vai pegar, né,
o nosso personagem, dessa classe D, você, melhor dizendo, e ou fazer você de um terrorista, ou pegar as informações de você para fazer, né, uma fundação, né, da insurgência do caos, tentando pegar outros SCPs. Agora que o 106 tá sorto no mundo, não sabe dizer se ele foi contido, se ele não foi contido, não sabe dizer o que vai acontecer com o personagem principal a partir daqui, né, o que vai rolar a partir, né, depois que a insurgência do caos pegou você. Bom, pessoas, os outros finais, eles são um pouquinho diferentes, tipo, se você deixar o SCP preso, o 106, a Mobile Task Force vem, te pega e te mata. É basicamente isso. Se você for por outro portão, você consegue fugir sozinho, e tem um outro que a Mobile Task Force te pega também, ou até a insurgência do caos. Então todos os finais são basicamente isso. Ou você foge sozinho, ou a Mobile Task Force te pega, ou a insurgência do caos te pega. A insurgência do caos é o final verdadeiro, pois acredita-se que vai ter a continuação, mas na verdade o projeto continua andando, né, sobre os fãs, né, sobre, sabe, algumas coisas, mas essa história do Containment Breach acabou aqui. E não tem muita coisa a não ser adicionar outros SCPs, outras coisas assim, mas a história é basicamente isso. Muito obrigado, pessoas, espero que vocês tenham gostado, por mais que a galera podia estar esperando, nossa, muitas outras coisas e por aí vai. O jogo é basicamente você sobreviver na Fundação SCP, e esses eventos, que nem eu falei, vocês pegam nos arquivos do jogo, né? Aqueles files que você vai pegando, né, com as informações das pessoas, que você coloca até numa prancheta, que você vai colocando vários arquivos. É ali que conta a história do jogo. Muito obrigado, então, pessoas, por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. E lembrando, pessoas, ó, deixem nos comentários outros jogos e outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.